Confusão, homens invadem UPA, agridem médicos e causam pânico em Ceilândia. Lava Jato, ex-ministro Delfim Neto é alvo de nova fase que investiga propina e licitação da usina de Belo Monte. Bom de Garfo, para quem gosta de comer bem, começa hoje. Uma série semanal com receitas simples e sofisticadas de chefes para lá de renomados. Olá, eu sou Rodrigo Orenho, começa agora o Banho de Cidade, primeira edição. A insegurança nossa de cada dia. O Banho de Cidade desta sexta começa falando de uma noite de fúria e desrespeito dentro da unidade de pronto atendimento de Ceilândia. 2 homens invadiram a UPA e deixaram um rastro de vandalismo. A confusão foi na noite de ontem, quando a dupla tentava estacionar o carro em uma área restrita para o Corpo de Bombeiros e o SAMU. Os homens aparentemente embriagados deixaram 2 pessoas feridas no ataque. E para completar, o cenário caótico, só tinha um vigilante de plantão, por conta da greve que hoje completa 9 dias. Um homem completamente descontrolado. Me bate! Me bate! Com os gritos e xingamentos, funcionários e pacientes da unidade de pronto atendimento de Ceilândia começaram a filmar com celulares. Transtornado, o homem chuta a porta e derruba uma mesa. O caso aconteceu por volta das 9 horas da noite dessa quinta-feira. Servidores do SAMU são chamados. O homem chega a partir para cima da equipe. Este aparece com uma barra de ferro na mão para se defender. Um funcionário usa um extintor de incêndio na tentativa de impedi-lo. Apesar de nas imagens aparecer um homem, a PM disse que foram 2 na confusão e que eles estavam bêbados. Quando os agentes da polícia chegaram para levá-los para a delegacia, encontraram um resultado do vandalismo. Agrediram funcionários, médicos e avariaram uma viatura do SAMU. Foram detidos aqui pelos policiais de Ceilândia, GTOP 30 GTM 30. De acordo com informações do boletim de ocorrência, os homens chegaram e pararam um carro neste local destinado a ambulâncias para desembarque e embarque de pacientes. Ao pedir para a dupla sair com o carro, o motorista foi agredido pelos homens. Exaltados, eles amassaram a ambulância com chutes e invadiram a UPA por este acesso restrito aos funcionários. O único PM que fazia a segurança estava no horário de refeição. O secretário do Sindicato dos Vigilantes lamentou o ocorrido e disse que, mesmo descumprindo a determinação da Justiça para o retorno imediato de todos os vigilantes aos postos de trabalho, a categoria está mantendo os 30% exigidos em lei com a greve. Por que não tinha vigilante aqui ontem? Eu não posso nem dizer que não tinha, porque os vigilantes estão vindo, né? Estão ficando os 30%. Só que, às vezes, 30% de 3 tem um. Às vezes ele fica fazendo outro serviço lá dentro, fazendo outra segurança, às vezes acontece aqui fora. Ele é o único. Não tem jeito. Por causa da confusão e da falta de vigilantes na UPA, as visitas aos pacientes foram suspensas. A unidade estava vazia nesta manhã e os poucos médicos e funcionários atenderam apenas casos considerados urgentes, como o deste senhor que teve convulsões. Você corre aqui, né, para uma emergência, para, né, um pronto atendimento, que seria uma boa, chegar a ter médico, daqui mesmo você voltava, né, mas não tem. Então você vai por de Ceilândia, não tem. Se não tiver particular, vai morrer, cara. Em nota, a Polícia Civil informou que os 2 homens vão responder por agressão, invasão e dano ao patrimônio público. A dupla continua presa. Já a Secretaria de Saúde disse que os servidores agredidos passam bem e deu aquela informação padrão de sempre, que apesar da reclamação dos pacientes, os atendimentos estão acontecendo normalmente. Sobre este assunto, já estamos aqui com o Cláudio Humberto. Muito boa tarde, Cláudio. Agora, será que os pacientes reclamam porque gostam de reclamar? Porque tem problema mesmo? Não, e apesar do flagrante das câmeras, né? Apesar disso tudo, o governo fica fingindo que está tudo normal, que o atendimento é normal. Claro que não é. A reportagem mostrou que somente casos muito graves é que estão sendo atendidos, né? Tudo isso é intolerável, né? A gente espera que essa dupla aí permaneça em cana durante muito tempo, já que há um flagrante tão evidente, né? E que não apareça nenhuma autoridade judicial que relaxe essa prisão. São pessoas que são um perigo para a sociedade, claramente, né? Ali, por acaso, era uma repartição pública, por acaso havia homens do SAMU, havia pessoas ali que puderam socorrer os médicos ameaçados de agressão,
Mas esses sujeitos soltos, eles farão o que da próxima vez? Eles vão matar? Eles vão espancar? Vão fazer o quê? Né? Então precisam ser mantidos fora de circulação, é o que a gente espera. Mas os vigilantes também têm sua parcela de responsabilidade nisso tudo. Há uma decisão da Justiça que determinou que eles voltassem ao trabalho. Eles deram uma banana para a decisão da Justiça. E está acontecendo coisas que acabaram com isso, favorecendo episódios como esse. A gente espera também que a Justiça os responsabilize. Responsabilize quem deveria estar trabalhando, até por ordem judicial, e poderia ter evitado o pior. Para Cláudio, não parou por aí, porque também teve vandalismo no hospital de Braslândia. A gente recebeu 2 vídeos no WhatsApp do Band Cidade. Olha só, vou colocar agora na tela aí para rodar, para a gente acompanhar. Um homem ainda identificado invadiu uma sala da unidade. A polícia vai investigar mais esse caso. Não se sabe ainda o que motivou a invasão. Anote aí o nosso número do WhatsApp, o 99976-9204. Agora, claro que a polícia trabalha para identificar este homem. Olha, o ex-ministro e ex-deputado Antônio Delfim Neto virou alvo da Lava Jato. A polícia esteve hoje na casa dele, em São Paulo, e é a 49ª fase da operação que investiga pagamentos de propina na licitação das obras da usina de Belo Monte, no estado do Pará. Os detalhes ao vivo, estou chegando com a Renata Dourado, mais uma fase da operação, né, Renata? Boa tarde. Mais uma, Rodrigo. Boa tarde para você, para o Cláudio. Uma excelente sexta-feira para todos que estão aí nos acompanhando. Então, ao todo, estão sendo cumpridos 9 mandados de busca e apreensão. Não há nenhum mandado de prisão nessa fase da Operação Lava Jato. Um desses mandados foi cumprido na casa do ex-ministro, ex-deputado federal Delfim Neto. A suspeita é que ele tenha recebido algo em torno de 15 milhões de reais de propina das empresas que formaram esse consórcio e que foram beneficiadas nesse processo de concessão da usina de Belo Monte, lá no Pará. Os investigadores conseguiram rastrear algo em torno de 4 milhões de reais ligados aí a contas dele. E esse dinheiro, inclusive, a mando do juiz Sérgio Moro, está bloqueado para possível ressarcimento aos cofres públicos. As investigações apontam também que parte dessa propina, 60 milhões de reais, foi destinada ao Partido dos Trabalhadores, ao PT, e outra parte, o mesmo valor, 60 milhões de reais também, teria sido destinado ao MDB, atual MDB, antigo PMDB. Nós temos imagens aí dessa operação de hoje. Os investigadores aí apontam que há fortes indícios de que o consórcio Norte Energia foi indevidamente favorecido por agentes públicos, agentes do governo federal, inclusive, para vencer o leilão da concessão da usina hidrelétrica de Belo Monte. Para isso, esse consórcio teria pago algo em torno de 135 milhões de reais de propina. As irregularidades foram descobertas por meio do acordo de leniência firmado entre o Ministério Público Federal e as empresas Andrade Gutierrez e Camargo Corrêa, e também com os acordos de delação premiada firmados com os executivos das empresas, inclusive com executivos aí da Odebrecht. O que acontece? Os advogados de Delfim Neto negam qualquer irregularidade, dizem que ele prestou serviço aí, orientou essas empresas e por isso teria também recebido esse valor, esse dinheiro, que tudo foi declarado, os impostos também foram pagos. Então é isso, Rodrigo, mais uma Operação Lava Jato investigando aí irregularidades. Como a gente disse, dessa vez o entendimento dos investigadores é que não havia necessidade de pedir aí a prisão de Delfim Neto ou de nenhuma dessas pessoas envolvidas hoje. Rodrigo. Obrigado, Renata, pelas informações. Continua acompanhando. Cláudio Humberto, Operação Lava Jato, essa não para, né? Pois é, já é mais uma fase da Lava Jato, agora nas obras de Belo Monte, como a Renata explicou, né? É preciso lembrar que, além dos depoimentos de delação, etc., as confissões dos bandidos que têm roubado o Brasil esse tempo todo, o que o Ministério Público disse é que foi apurado que o ex-ministro da Casa Civil de Lula, Antônio Palocci, que também foi ministro da Fazenda de Lula e ministro da Casa Civil da Dilma, o Palocci foi quem intermediou essa propina de 15 milhões, de supostos 15 milhões que teriam sido atribuídos ao ex-ministro Delfim Neto. O Palocci foi quem determinou a propina, que correspondia a 10% do propinão de 1% do valor da obra. A obra tem um valor bilionário. O governo do PT sempre exigia das construtoras de 1% a 3% de propina. No caso de Belo Monte foi 1%. E para o Delfim iriam, portanto, 10% desse 1%. Isso representa, veja como era muito dinheiro, representariam 15 milhões de reais.
E o que não para também é o racionamento, continua. Nesta sexta-feira, hoje, estão sem água parte da Asa Sul, também Lago Sul, Ceilândia, além de Águas Claras e Núcleo Bandeirante. Também entram nesse corte Samambaia, setor de mansões em Taguatinga, Parque Way e alguns bairros de São Sebastião. O reservatório do Descoberto amanheceu com 59,6% da capacidade, já o de Santa Maria com 49,6%. E o cronograma completo você acompanha aqui no caesb.df.gov.br. E a seguir, os detalhes da carta que Temer mandou para Raquel Dodge depois de ser incluído em inquérito de propina da Odebrecht. Planalto nega a pressão do governo no Ministério Público. O Band Cidade está voltando já.